Com detalhes macabros, o Albino Santos de Lima foi preso acusado de pelo menos 10 homicídios, sendo que confessou 8. Mas a polícia aponta que podem ter 18 vítimas. Toda a história é realmente macabra, mas há detalhes que surpreendem pra caramba. Vamos falar sobre isso hoje no Plantão do Meteoro com a nossa maravilhosa Daiane Oliveira. Coragem, gente. Vamos lá. Daiane, mais uma pauta pedrada aí. Serial killer de Maceió, como é que é? Mais uma extremamente pesada. E a gente tem aí o Albino, ele é complicado, toda a história que envolve o serial killer é uma história extremamente complicada. Mas no caso do Albino, é um caso que tem alguns detalhes que é muito difícil de acreditar o que estava acontecendo. Por quê? Porque o Albino Santos de Lima, 42 anos, ele é apontado pela Polícia Civil como simplesmente o maior serial killer de Alagoas. Ele confessou, logo que foi preso, 8 assassinatos. A polícia atribui a ele pelo menos 10 homicídios na cidade de Maceió. 7 mulheres e 3 homens. Sim, ele preferia mulheres. E o Albino, ele tem uma característica específica. Ele é evangélico e bolsonarista. Ele é aquela pessoa que nas redes sociais, né, tinham várias publicações ali anti-PT, várias publicações religiosas. Tu chamava Lula de bandido, né? Nesta mesma linha, sabe? Ele compartilhava publicações idolatrando o Jair Messias Bolsonaro e Israel. Mas idolatrar Israel faz sentido pelo que Israel faz com Gaza, faz com o povo palestino. Mas olha só, falando ali de Deus, de um Messias, né, de religião, postagem de cunho religioso e ódio ao PT eram os pontos centrais, né, do que ele trabalhava ali nas redes sociais dele. E o Albino, ele tinha um pai, né, que era militar, e ele utilizava a arma do pai para cometer esses assassinatos. Detalhe, e aí é uma análise muito minha, porque o Albino, ele preferia sempre mulheres, como eu já disse, só que jovens, morenas, geralmente de cabelo cacheados. As vítimas, em geral, tinham idade entre 13 e 25 anos. A gente vai ter muita coisa aí, vão ter várias análises que são feitas aí sobre a preferência de vítima, o perfil das vítimas do Albino, mas o fato de escolher mulheres jovens que não são brancas, de cabelo cacheado em sua maioria, e né, o modo que ele buscava essas vítimas e cometia esses crimes é um modo que faz a gente pensar justamente sobre tudo o que ele utilizava nas redes sociais, sobre todo esse ódio e como a política às vezes impacta também, sabe, né? Até nessas pessoas que já têm aí uma inclinação para cometer esse tipo de crime. Eu vou te pedir, por favor, Ana, para colocar a primeira matéria que traz, né, sobre a prisão do Albino, né, e os crimes que ele confessou e o perfil das vítimas, que a gente pode ver, inclusive, nas fotos. Por favor. Vamos lá. Caso que, inclusive, tomou conta do noticiário no ano passado e agora voltou com o nome de todas as vítimas. O serial killer de Alagoas, o maior serial killer de Alagoas, então, matou várias pessoas entre 13 a 25 anos e agora a gente sabe o nome de todas elas, de todas as vítimas. Albino Santos de Lima é acusado de matar 10 pessoas, apesar de ter confessado o crime de apenas 8 delas. A Polícia Científica de Alagoas divulgou o nome das 10 vítimas que esse maior serial killer de Alagoas fez. Albino Santos de Lima, de 42 anos, é o maior assassino em série do estado. Ele foi preso em setembro pela morte de Ana Beatriz, deixa eu voltar aqui a matéria, Ana Beatriz, de 13 anos, que foi assassinada com um tiro na cabeça em agosto. As vítimas do serial killer tinham aí entre 13 e 25 anos, sendo homens e mulheres. A investigação teve início após o assassinato de Ana Beatriz, que foi perseguida e atingida por disparos de arma de fogo ao sair de uma arena de esportes em Maceió. Claro, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu
aos ferimentos. Albino Santos residia a cerca de 800 metros dos locais dos crimes. As vítimas do serial killer estão aqui no nosso portal, os 10 nomes, claro, se você quiser ter acesso. Acessa lá a matéria da Gazeta Web para você saber o nome das 10 vítimas, 8 delas ele confessou ter assassinado. Isso, Ana. E eu vou te pedir também para já na sequência colocar o segundo, porque também foi um dos crimes, não que os outros não fossem chocantes, mas a forma que a polícia aponta que aconteceu esse crime é uma forma que me chocou bastante, até porque também tinha uma criança no meio. E a gente vai ouvir um pedacinho do que o delegado fala sobre esse indiciamento, porque foram indiciamentos, inclusive, separados. Nesse caso aí é o 4º inquérito que o Albino, foi indiciado. Por favor. Vamos lá. E a polícia concluiu hoje a investigação da morte de uma das vítimas do homem considerado o maior assassino em série de Alagoas. Esse já é o 4º inquérito do caso serial killer enviado ao judiciário. Beatriz Henrique da Silva, de 25 anos, era empregada doméstica e dormia com o filho quando Albino Santos de Lima invadiu a casa na Ponta Grossa e atirou nela, em 15 de dezembro do ano passado. Ela foi socorrida para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. A investigação policial reuniu diversas provas que comprovam a autoria do homicídio. Filmagens, testemunhas oculares, testemunhas que reconheceram ele nessas filmagens, laudos relativos a essas filmagens, laudos de comparação balística, laudos diversos, e de modo que a Polícia Civil conseguiu reunir uma série de indícios e elucidar esse crime de forma cabal. O assassino confesso foi indiciado por 2 crimes. Pela prática de homicídio qualificado, porque a vítima não teve nenhuma chance de defesa, e também por lesão corporal, em relação à criança, ao filho da vítima, de apenas 4 anos de idade, que acabou sendo lesionado nessa ação delituosa. Nós remetemos à Justiça e, a partir de agora, caberá ao Ministério Público analisar o inquérito policial e acreditamos que, em breve, o Ministério Público deverá oferecer uma denúncia criminal em desfavor do indiciado. Olha só, né? Pois é. A gente tem alguns outros pontos sobre o Albino, que é o seguinte: a polícia, quando foi analisar, né, a pasta, o celular do Albino, identificou que existiam 3 pastas com fotos das vítimas. Uma se chamava Odiadas Instagram, outra Mortes Especiais e a outra era Prints Reportagens. Sim, ele guardava os prints das reportagens, ele guardava as fotos do que ele chamava e considerava que eram mortes especiais, e fotos de pessoas que aí eram pessoas que ele coletava em redes sociais, ele chamava de odiadas Instagram. E ele marcava no calendário do celular também datas dos possíveis crimes, e é por isso, até exatamente por esse ponto, que a polícia acredita que não foram apenas 10, como que já estão sendo atribuídas a ele, e sim 18, pelo menos 18, e a polícia está fazendo agora uma varredura em crimes que não foram elucidados, que tem um modo operandi muito parecido de como agia o Albino, para, né, avaliar se cabe, sim, através desse perfil todo que o delegado acabou de dizer, sobre esse traçamento todo que foi feito, se pode ser atribuído a ele ou não esses crimes. É difícil, né, Ana? E aí eu li aqui no chat, não sobra um. E quando a gente vai, né, justamente, em detalhe, uma informação também de que quando ele foi preso, ele diz, eu sou evangélico, ele disse, né, eu sou evangélico. Ele disse isso ao ser preso, como se fizesse alguma diferença. Enfim, essa informação, segundo um outro ponto também, é exatamente que a delegada Cassiana Ribeiro aponta que ele foi identificado após investigações, apontarem para o uso de um tipo específico de munição para todas as vítimas. Como eu falei, ele utilizava uma arma, que é um .38, calibre .38, do pai, que é um militar aposentado, e imagens de câmeras de segurança e provas no local do crime levaram a polícia até esse acusado, até porque, como a própria delegada fala, ele tinha uma obsessão
por mulheres, pessoas mais jovens de forma geral, de pele mais escura. Então, ele tinha esse padrão, daí o ponto. Ah, e outro detalhe, ele tirava selfie na lápide das vítimas e gravava vídeos debochando das vítimas também. E a polícia identificou isso, e a partir desse monitoramento, ele foi preso. É isso, Ana. Olha só que caso absurdo, bizarro. Eu sei que muita gente, né, pode olhar essa informação e dizer assim, vocês estão querendo politizar o cara que é um serial killer, psicopata, sei lá o que, né, nada a ver o fato dele ter essa posição política. Veja, o ponto é a quantidade de ódio que se cultiva, né, a gente não pode chegar no ponto de dizer, porque ele é bolsonarista, ele cometeu esses crimes, não é isso, mas que há uma associação entre os ódios, e há uma sociedade doente de ódio, e esse ódio, no mínimo, dá para a gente entender que este tipo de sensação é o que o bolsonarismo, né, é o que ele, do que ele se alimenta, né, então há uma relação para ser vista aí, não é uma relação causal necessariamente, entende? Mas há um compartilhamento aí de ódios que levam uma pessoa a se sentir também, né, à vontade para fazer esse tipo de ação. Terrível, Daiane. Obrigada pela força, né, de trazer uma notícia dessa. A gente costuma dizer mesmo, né? Eu sei que não é a notícia gostosinha que todo mundo quer ver Bolsonaro preso, né? Não é isso. Mas a gente precisa enfrentar a realidade também, saber o que está acontecendo e entender como é que a gente chega no ponto desse tipo de coisa acontecendo. Vamos lá, ficamos por aqui. Chat, voltamos em instantes. Beijos.